Hora de agregar um pouco de esterco. Tá colocando aqui esterco de gato. Bom dia, pessoal, como estão? Espero que todos bem. Nós estamos aqui mais um início de mês, né? Começando novembro para fazer mais um plantio e, lógico, aproveitar para fazer nosso vídeo em conjunto com vocês sobre o que plantar em novembro. Não reparem aí nosso calendário comido, nosso gato pegou o calendário, pegou o pacote de semente e resolveu ajudar, né? Então, mas as partes principais estão salvas aqui. Para quem ainda não conhece, né, nós fazemos sempre o nosso calendário de plantio, organizado conforme as fases da lua, e a gente sempre disponibiliza a versão gratuita para vocês do mês aqui na descrição, tá? Tem o linkzinho, é só clicar e baixar. E vamos ver o que nós podemos plantar ao mesmo tempo que nós vamos plantando, além de algumas dicas, porque agora estamos na primavera. E o que a gente está plantando agora, com exceção das saladas, que são rápidas, né? As outras plantas são plantas que a gente vai consumir ao longo do verão, né? Elas vão ficar boas para colheita lá no verão. Então, precisamos aí ter alguns cuidados e a gente vai conversar sobre isso. Vamos lá fazer essa plantação e a gente vai começar aqui plantando algumas flores, porque sim, sempre são importantes que tenhamos flores nas nossas hortas, porque são as flores que vão atrair os polinizadores, né? Então, temos aqui dálias, cravinhas, são flores que vão bem agora no verão. Também as tagetes seriam boas da gente estar plantando. As zinnias, são diversas as opções. Sempre que a gente vai plantar uma muda, a gente dá uma olhadinha para ver se ela não tem raízes enroladas aqui embaixo. Se tiver, nós desmanchamos esse enrolamento, né, delicadamente. Mas como essa aqui não tem ainda é uma muda mais nova, a gente pode plantar dessa forma mesmo. Alguns tipos de hortaliças nós podemos semear direto, mas no caso específico aqui agora eu estou semeando a cenoura. A cenoura, essa nós temos que semear direto, porque ela é, acho que a única que não reage bem ao transplante. A maioria das outras, todas, a gente pode transplantar sem problemas, mas a cenoura não. Então a cenoura a gente semeia direto no local definitivo. Ela tem uma semente bem pequenininha, né? Então acaba acontecendo de ficar meio juntinho às vezes, muitas, e depois a gente vai precisar ralhar um pouco, tá? Então aqui hoje nós semeamos direto a cenoura e a rúcula também, que a rúcula também sai muito bem semeando diretamente no próprio local. Como agora já está mais quente, ela vai crescer rápido. Então a gente já semeou direto e o restante transplantamos por mudinhas. Nós vamos preparar agora somente esse canteiro, tá? Ano passado, no verão, a gente não conseguiu colher quase nada, porque aqui fica muito quente ali em dezembro, janeiro, fevereiro, até abril. É muito calor mesmo. Então, nós vamos plantar só um canteiro agora, porque tendo menos espaço, né, para cuidar, fica mais fácil. A gente consegue ter mais cuidados. E esses ter mais cuidados é o quê? A gente precisa regar mais, vamos precisar regar aí no mínimo umas 2 vezes por dia nessa época de calor intenso, para conseguir colher alguma coisa, né? Antes a gente não tinha muito essa noção, né? Queria plantar tudo como tá agora plantado o restante da horta, né? Mas numa época de clima mais ameno, as plantas elas não precisam de tantos cuidados. Quando o clima fica intenso, nós temos que estar em cima cuidando. A gente vai ter que colocar aqui sombrite, vai ter que ter muitos cuidados com essas plantas. Para essa época vai ser melhor. A gente optou agora por cultivar menos, né? Mas poder assim ainda ter saladas frescas e poder aproveitar um pouco da nossa horta mesmo nessa época. E como vocês podem ver aqui, no fundo não está aparecendo mais a parede verde. A gente tirou recentemente, né, amor? Sim, tiramos porque as madeiras que a gente usou para fixar apodreceram. Usamos madeiras de baixa qualidade
E, enfim, não durou, né? Então, tiramos já. E vai ficar assim por enquanto. O que estava plantado era tomate e tinha uma flor trepadeira, né? E tinha uma vagem também. Tinha uns pés de vagem também ali. Mas, enfim, tiramos. E mais pra frente, quando a gente conseguir fazer a colheita aqui das nossas cebolas, né? Tem algumas que já estão bem grandes, outras ainda nem tanto. Então, enquanto elas estiverem bonitas, nós vamos deixar elas crescerem um pouco mais. E depois que colhermos, provavelmente o próximo plantio a gente prepare nesse canteiro aqui. E provavelmente o nosso verão vai ser isso. A gente vai revezar esses 2 canteiros aqui com a nossa produção. Isso do que nós vamos plantar daqui pra frente, né? Certo, vamos, lógico, continuar colhendo e cuidando do restante que a gente já plantou antes, né? Enquanto as plantas estiverem produzindo. Falando sobre as plantas que a gente já plantou antes e agora tá na fase apenas de cuidar e colher, né? Temos aqui nosso pezão de berinjela, que olha só como tá carregado. Inclusive vamos aproveitar para colher aqui umas 2, pelo menos, que estão de bom tamanho. Olha aí. Assim como as berinjelas também, abobrinha, jiló, chuchu, são plantas de frutos, ou seja, boas de serem plantadas na fase da lua cheia, que vocês podem cultivar aí no Brasil inteiro. Agora, uma planta que tem uma boa resistência ao calor, apesar de ser uma planta de metabolismo C3, são os tomatinhos cerejas. Eles resistem muito bem ao calor, melhor do que os tomates maiores. Então é uma alternativa e você pode seguir plantando eles mesmo agora, né? Semeou lá, se ele nasceu, segue cuidando dele porque ele ainda vai produzir bastante. Então vale a pena inclusive plantar de semente, mas lógico, se você conseguir de muda, melhor, que ele já vai estar maiorzinho e você ganha algum tempo, né? Sempre que a gente consegue alguma planta de muda, a gente tem essa vantagem, a gente ganha tempo, né? E esse tempo não é pouco, né? Vai ser ali do mínimo de 1 mês, às vezes 2 meses, que você tá adiantando a tua produção, diferente de você tá colocando de sementinha. As saladas, as folhosas, alface, almeirão, rúcula, selgas, nós podemos continuar plantando, né? Lógico, como a gente falou, com esses cuidados extras, né? Para poder driblar o calor, mas sim, pode seguir plantando em todas as regiões do país. Inclusive é interessante porque quanto mais esquenta o clima, melhor para o nosso organismo é a gente consumir alimentos mais frescos, né? Então as saladas são bem interessantes que a gente esteja incluindo na nossa alimentação. Quanto mais frescas e saudáveis, melhor, né? Então seguimos aí plantando as nossas saladas, apenas com esses cuidadinhos extras. Tirando alguns galhos aqui do nosso burrito, porque ele tá tampando o repolho. E já vou aproveitar para tirar as folhinhas para botar no tererê. Burrito é uma delícia no tererê, muito bom. Cheirosinho, tem um cheirinho parecido com menta, assim, mas é um arbustinho bem diferente. Deixa eu colocar aqui para ver se vocês conseguem ver como é as folhas dele, ó. O cheiro é de menta. Bem gostoso. Aí, ó, pessoal. Que bonita. É só uma couve-flor diferente, ela é meio arroxadinha em cima, assim. Mas tá bem bonita, cresceu bem. Daqui pra frente, a gente ainda tem algumas ali pra colher, né? Que a gente vai esperar chegar ao tamanho certo pra ir colhendo. Tem aqui também os repolhos, ó. Só que esses ainda estão um pouco pequenos, ó. Esses repolhos estão crescendo bem. E a gente estava pensando em fazer um vídeo de fazer um chucrute, né? Eu não sei se o pessoal aqui do canal vai querer esse vídeo. Se vocês quiserem que a gente faça esse vídeo, deixem aí nos comentários. Porque logo a gente está colhendo e estamos pensando em fazer essa receita, né, amor? Isso. A gente vai preparar o chucrute. Aí, se vocês quiserem que mostre isso, se tiverem interesse, falem que a gente compartilha aí com vocês. Então, falando aqui dos repolhos, couve-flor, existem variedades que são adaptadas mais ao calor, são as variedades de verão. Vocês vão ver no nome da embalagem, por exemplo, repolho louco de verão, né? Nós aqui não cultivamos essas variedades, como essas plantas, as brássicas, né, que são toda essa família. Elas são plantas de clima mais frio, plantas mais do inverno, digamos assim. Nós preferimos cultivar elas só na época certa, né? Porque quando a gente tenta cultivar elas no calor,
elas vão sofrer mais. Mesmo sendo variedades adaptadas, elas vão sofrer mais com o calor, vão ser atacadas mais por pragas, então a gente teria que ficar tendo muito mais cuidado com elas. Então a gente opta por cultivar na época específica, né? E é isso. Diferente de algumas outras plantas, existem outras plantas que têm variedade de verão, né? E que não tem esses mesmos problemas. Eu já vou mostrar uma para vocês. Um exemplo são as cenouras. As cenouras têm as variedades de inverno, meia estação e as variedades de verão. Essa que está crescendo aqui ainda é uma variedade meia estação, que a gente plantou já tem um bom tempo. Ela já cresceu um pouco, mas ainda vai crescer mais. Vou tirar uma aqui só pra gente ver como é que tá. Ó, já tá um tamanhozinho bom pra gente roer, né? Fazer um lanchinho. Mas ela ainda vai crescer bem mais. Cheiro muito bom. Aliás, cenoura a gente pode consumir a cenoura e pode consumir as folhas também, tá, pessoal? E essa é uma variedade, sim, que vale a pena. Essa é uma variedade, um tipo de planta, né, que vale a pena a gente plantar em todas as épocas do ano, né? Porque a raiz dela fica lá embaixo da terra, ela é bem resistente ao calor, a parte aérea da planta. Então, ela funciona bem, ela cresce bem, mesmo no calor do verão. E essas daqui, elas sofrem mais com o calor, até por terem essas folhas grandes também, né? Então elas ficam mais expostas ao calor e, consequentemente, acabam sendo mais suscetíveis. E além do fato da origem, né? Elas são originárias de países de climas frios, de local que neva, que tem geadas muito fortes, né? Tanto que elas resistem a geadas fortes, inclusive, né? Então a preparação dela é para um outro clima, não é para o nosso calorzão aqui do Brasil. Além das cenouras, outras raízes que são boas de cultivarmos nessa época são, por exemplo, a mandioca, né, ou aipim, macaxeira, cada lugar tem um nome, batata doce, a própria cúrcuma, beterraba. Elas podem ser cultivadas no Brasil inteiro e vão bem, tanto com calor, né, como para os locais que têm ainda um clima mais ameno mesmo no verão. Dessa vez nós não vamos colocar aquela cobertura seca sobre o solo, porque eu semeei aqui em alguns locais, né, direto. Então eu vou esperar essas plantinhas nascerem, germinarem, saírem fora da terra. Depois a gente coloca a cobertura. Mas também só vamos fazer isso porque, como eu falei, por causa do calor, né? Agora nós vamos jogar o sombrite aqui por cima. Primeiro vamos regar e depois colocar o sombrite. Esse aqui é um utensílio que desde que a gente comprou nós estamos amando, que é esse esguicho com prolongador. Ele é muito bom, dessa marca aqui, não é propaganda nem nada, mas gostamos demais. Vou ver se eu acho o link onde eu comprei na Amazon, vou deixar para vocês ali na descrição daí, se eu achar, né? Que é bem interessante. Parece que ele até aumenta a pressão da água, mas ao mesmo tempo ele distribui bem, sem ficar movendo a terra de lugar, sabe? Gostamos bastante. Eu ia pegar o sombrite, mas tem um rapaz aqui que não tá deixando a gente pegar, não. É, tem alguém que tá dominando aí o pedaço. É. Aqui vocês conseguem ver a diferença, aonde não tá pegando o efeito do sombrite e aqui onde tá. Então ele vai fazer uma meia sombra. Esse sombrite que nós colocamos aqui é um sombrite de 50%, então ele filtra 50% da luz do sol. E nós colocamos ele um pouco mais inclinado aqui para o lado oeste, porque a intenção é que ele proteja mais do sol do meio-dia, que vai pegar em cima, e do sol da tarde, certo? Do início da tarde, o final da tarde aqui, ó, não pega sombrite porque não precisa. O sol do final da tarde já é um sol mais fraco, né? Assim como o sol da manhã, que é por isso que esse lado mais do leste ali não tem o sombrite, então a gente deixa o sol da manhã filtrar e o sol do meio-dia e o sol da tarde ele vai ficar protegido. Assim a gente não precisa ficar
colocando, tirando, colocando sombrito durante o dia, né? Deixa ele já numa posição que ele vai proteger mais nos horários que a gente quer, né? E cuidado com a rega e esperamos ter uma boa colheita aqui. Lembrando, se a temperatura costuma ficar acima de 30 graus sempre na sua cidade, você vai precisar agora, daqui para frente, regar 2 vezes por dia, de manhã e final da tarde. Se a temperatura estiver mais amena, 1 vez no dia é suficiente. Com essas informações, esses cuidados e dicas, esperamos aí que vocês também consigam ter ótimas colheitas. Se vocês têm algumas sugestões, dicas que vocês já desenvolveram aí, cuidado da horta de vocês, compartilha com a gente nos comentários, com os colegas também, que essa comunidade vai crescendo e um ajudando o outro, né? Isso que é essencial, nós estamos aqui para isso. Antes que eu esqueça, pessoal, tem um vídeo que não tá no nosso canal, mas foi gravado pelo pessoal do Expandindo Mundos, que vieram aqui fazer uma visita pra gente, conhecer a nossa horta. Então, tá no canal deles, todo um tour que a gente fez aqui, uma conversa também muito legal que a gente teve. Eu acho que vocês vão gostar bastante de conhecer. Lá tem outros vídeos também que pode ser do interesse de vocês. Então nós vamos deixar o link para esse vídeo, que tá no canal deles, aqui no comentário fixado. Vão lá conferir, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Para quem ficou interessado no calendário de plantio, a versão gratuita do mês de novembro está disponível para download na descrição, é só clicar e baixar. Nós não estamos mais divulgando agora o calendário completo de 2024, porque o ano já está terminando, mas estamos elaborando o calendário de 2025, então, quem sabe, no próximo vídeo que plantar, talvez a gente consiga já trazer para vocês aí o lançamento do calendário do ano que vem, né? Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o like e, claro, se inscrever no canal se não for inscrito. E a gente aguarda vocês aqui no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Valeu, galera!